Pois é, pessoal, 2024 chegou ao fim e esse ano teve muita coisa boa relacionada ao notebook e, sem sombra de dúvidas, os melhores estão aqui em cima dessa mesa. Esse vídeo é uma premiação para os melhores dos melhores. Serão divididos em 9 categorias que eu mesmo escolhi e que eu escolhi cada notebook vencedor de cada categoria, não só com base em todos os testes que eu fiz no canal, mas também com o feedback de vocês em cada vídeo, em cada comentário, no feedback que vocês dão não só aqui no YouTube, mas também no Instagram, eu pude escolher o vencedor de cada categoria. As regras são bem simples. Para o notebook poder concorrer nesse prêmio, ele precisa ter sido lançado esse ano ou precisa ser o notebook da marca para este ano. Tem alguns notebooks aqui que foram lançados no final do ano passado, mas que são a aposta da marca do notebook para 2024. Ou então, caso ele não tenha nenhum concorrente da categoria, aí não tem problema que o lançamento dele não seja este ano ou para esse ano. Fala aí, galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe e, bom, realmente vocês estão vendo aqui na mesa, olha só, que tem bastante notebook. Mas vamos começar com uma categoria que eu particularmente adoro, o melhor notebook portátil ultra fino de 2024. Esse ano com certeza a gente teve muita novidade em relação à portabilidade, até porque temos novos processadores e muitos notebooks focados em quem trabalha, quem precisa levar para cima e para baixo, quem estuda e etc. Mas um lançamento muito bom desse ano, sem sombra de dúvidas, foi a linha Galaxy Book 4 da Samsung. E o vencedor da categoria melhor portabilidade, na minha opinião, é sem sombra de dúvidas esse cara aqui, o Galaxy Book 4 Pro. Isso porque nós estamos falando de um notebook absolutamente leve. Esse notebook aqui é realmente leve e muito fino. Ele tem ali uma espessura, mesmo na parte mais grossa, bem mais fina do que o meu dedo, até mesmo na espessura do meu dedo mindinho, que realmente é muito fino. É um notebook com tela OLED, extremamente portátil, todo em metal, acabamento completamente premium, um teclado maravilhoso, retroiluminado. Além de já vir com Intel Core Ultra 7, uma tela de 14 polegadas, 16 GB de RAM e uma placa de vídeo integrada Intel Arc. Como eu falei, ele pesa realmente muito leve, 1,23 kg. Esse notebook é um absurdo quando se trata de portabilidade. Essa versão de 14 polegadas eu acho que veio para inovar. Sem sombra de dúvidas, no mercado brasileiro nós não tínhamos muitos notebooks, muitas opções de 14 polegadas, nós não temos quase nenhuma. Além disso, ele também conta com leitor de digital e muitas outras coisas que tornam ele, na minha opinião, único e perfeito para quem quer portabilidade sem abrir mão de desempenho. É um notebook muito forte, ótimo para trabalhar, aguenta editar vídeos, aguenta tarefas pesadas, aguenta edição 3D, aguenta vários projetos. É ótimo para mexer no dia a dia, muito portátil, carrega USB tipo C e tem ótimas conexões. De todos os notebooks lançados esse ano, sem sombra de dúvidas, na categoria portabilidade, não tem nada igual o Galaxy Book 4 Pro. É um monstro. Você encontra ele hoje para comprar, daí depende muito da época, mas até mesmo eu já vi promoções dele por R$6.000, às vezes até um pouco menos, já vi promoção dele até menos do que isso. O link para comprar ele tá aqui na descrição e nessa categoria, na minha opinião, ele é melhor do que um MacBook Air M1 e além disso, é muito lindo. Mas aí, você concorda comigo que esse é o melhor notebook portátil? Já vai comentando aqui tudo aquilo que você concorda ou não concorda, faça a sua própria lista das categorias aqui na descrição, mas ó, logo antes de eu continuar, deixa um like aqui que me ajuda muito. Mas vamos para a próxima categoria que me surpreendeu demais e me deixou muito animado esse ano, que é a inovação do ano. Esse ano nós tivemos realmente muitos notebooks focados em processadores com muita eficiência energética, né? Processadores que te entregam um bom desempenho, mas que economizam muita bateria. E para essa categoria eu não elegi um notebook específico, mas sim um processador, ou melhor, uma empresa, a Qualcomm. Eu acho que a Qualcomm é realmente a vencedora da inovação do ano com os processadores Snapdragon, principalmente os Snapdragon X Elite e X Plus, que eu pude testar aqui no canal em 2 notebooks. O primeiro, o Dell Inspiron. Aqui o Dell Inspiron muito bonito, um notebook mais focado num custo-benefício, não que nesse momento ele esteja um custo-benefício, mas que eu acho que no futuro ele pode estar. O Dell Inspiron 14 Plus com o Snapdragon X Plus é um notebook muito fino, leve, ótimo para levar para todos os lugares, tem uma boa tela, é sim uma tela VA, mas com ótimas cores, um teclado retroiluminado e é um excelente notebook para trabalho. Eu não senti muita diferença entre o processador Snapdragon X Elite e X Plus. No
No caso do Dell, ele vem com X Plus. Um outro notebook que passou aqui no canal também foi o Asus VivoBook S15 com o Snapdragon X Elite. Esse já é um notebook topo de linha quando se trata de notebooks com processadores ARM. Esse processador ARM nada mais é do que um processador com arquitetura de celular, o que faz com que você tenha esses notebooks com Snapdragon, um notebook que dura muito a bateria. No caso do Asus VivoBook S15, por exemplo, chegando a quase 20 horas de duração. Tudo isso com uma tela OLED, ótimo teclado, ótimo acabamento, é um excelente notebook para quem quer trabalhar. Nem de longe são notebooks bons para jogo. Sim, eles até rodam um jogo ou outro, mas não é para isso. Agora, para trabalho, é impressionante. Você consegue editar basicamente qualquer vídeo dentro de um Asus VivoBook S15 com o Snapdragon X Elite. Por isso, na minha opinião, o vencedor na categoria inovação do ano é, sem sombra de dúvidas, a Qualcomm, com os Snapdragon. Até o momento, essas duas categorias que eu falei para vocês, talvez não seja assim algo que você se importe tanto. Mas essa terceira, eu aposto que algumas pessoas já vão começar a se importar bastante, que é a categoria de melhor notebook para criador de conteúdo. Hoje em dia, nós temos que quase todo mundo produz conteúdo, ou porque trabalha realmente para a internet, como youtuber, assim como eu, ou em redes sociais, ou porque simplesmente tem um negócio físico e que precisa estar na internet. Por exemplo, você tem uma loja ou qualquer outro tipo de empresa e você precisa estar no Instagram, no TikTok ou até mesmo no YouTube produzindo conteúdo. Por isso eu separei a melhor opção de notebook para quem é criador de conteúdo, independente do preço, ok? Eu não estou levando em consideração o preço, mas na minha opinião é o melhor e é um notebook que eu utilizei muito esse ano. Eu estou falando desse cara aqui, o Samsung Galaxy Book 4 Ultra. Ele é um notebook grande, aqui nós estamos falando de 16 polegadas, acabamento premium, todo aqui em metal e além disso, essa tela fantástica, 16 polegadas OLED com o leitor de digital embaixo da tela. É um notebook grande, porém fino e leve. Ele já tem um processador Intel Core Ultra 9, 32 GB de memória RAM e uma RTX 4070. Esse notebook tem alguns defeitos, logo quando eu fiz o primeiro vídeo dele eu já falei que ele é um notebook que aquece bastante, principalmente quando você está jogando com ele. É um notebook que roda qualquer coisa que você quiser hoje em dia, até mesmo jogos, apesar dele não ser feito para jogar. Por quê? Porque ele é muito fino. Nós estamos falando de um notebook absolutamente fino, o que faz com que a gente não consiga ter um resfriamento tão eficaz, afinal de contas nós temos uma RTX 4070 aqui dentro. Mas na hora de trabalhar, é um absurdo. É um notebook que eu utilizei o ano inteiro e continuo utilizando aqui no estúdio como meu notebook de trabalho. Ótimo para trabalhar, não importa com que você trabalhe. É muito forte, muito capaz, muito potente e hoje ele está custando por volta dos R$10.000, R$10.500, o que para um notebook com Intel Core Ultra 9, 32 GB de memória RAM, tela OLED e RTX 4070 é um baita preço. Eu sei que é caro, mas é um baita preço, é um ótimo preço com certeza. Por isso, na minha opinião, o melhor notebook para você que é criador de conteúdo, independente do preço, eu iria no Galaxy Book 4 Ultra com RTX 4070. Agora, se você quer trabalhar com notebook, qual que é o melhor notebook para trabalho? Olha, eu já falei alguns notebooks aqui nesse vídeo e vou falar de muitos outros em muitas outras categorias, como categoria de melhor notebook barato, melhor notebook gamer, etc. Independente da categoria, todos os notebooks servem para trabalhar. Por isso, nesse vídeo, eu vou falar dessa categoria específica que é o melhor notebook custo-benefício para trabalho. Afinal de contas, todos servem para trabalhar, mas qual que é o melhor custo-benefício? O melhor custo-benefício para trabalhar é um notebook que não foi lançado esse ano, mas que, na minha opinião, não tem concorrentes, por isso ele está nessa lista. É o Asus VivoBook X16 com RTX 2050. Ele já tem um i5 12500H, uma tela IPS de 16 polegadas Full HD, além disso 16 GB de memória RAM, mas o principal, ele tem uma RTX 2050 com 4 GB de VRAM. Ele é um notebook muito capaz, fino, é leve, pesa em torno de 1,9 kg, o que é bem leve, principalmente se você comparar com outros notebooks que tem placa de vídeo dedicada. É um bom e um ótimo notebook para você trabalhar. A tela é muito boa, com ótimas cores, ótimo para edição de vídeo, para quem trabalha com imagem, para quem é engenheiro, arquiteto, para quem quer um notebook também simplesmente para levar para a faculdade e estudar, mas que não quer que fique travando, que possa rodar um jogo ou outro. Sim, é um notebook que roda jogos, na minha opinião, é o melhor custo-benefício para notebook para trabalho hoje em dia, até porque ele foi lançado por mais de R$5.000 no ano passado e esse ano ele está custando por volta dos R$3.600. O link para você comprar ele está aqui na descrição. Melhor notebook para trabalho, custo-benefício. Tá, Felipe, mas não só falando em trabalho. Qual que é o melhor notebook barato de modo geral? Essa categoria foi bem difícil de eleger. Isso porque esse ano a gente teve muitos lançamentos legais, como o Asus VivoBook Go. Nós temos também o Acer Aspire 5, que apesar de não ter sido um lançamento desse ano, é um notebook que vende bastante, o pessoal gosta. Mas eu demorei para escolher, mas eu acho que eu fiz uma ótima escolha quando eu digo que o melhor notebook barato de 2024 é o Galaxy Book 4. Eu sei, a Samsung está dominando,
mas realmente a linha Galaxy Book 4 de modo geral são incríveis. E o Galaxy Book 4 com i3, na minha opinião, é o vencedor de melhor notebook barato. O Galaxy Book 4 com i3 já conta com uma tela IPS excelente, que já vinha desde o Galaxy Book 2. E aqui eu acho que está até melhor. Isso porque ela está com ótimas cores, mas um brilho incrível. Tem um ótimo teclado que, apesar de não ser retroiluminado, é muito bom. Ele tem acabamento em alumínio, sim, ele tem várias partes em alumínio. Basicamente, quase que o notebook inteiro é em alumínio. Isso é incrível. Tem um ótimo trackpad. É um notebook muito capaz também. Excelente notebook para você que quer ver vídeos, filmes, até mesmo trabalhar com coisas básicas, levar para a faculdade e estudar. E sim, ele aguenta rodar jogos. Eu já abri alguns jogos aqui no canal, até jogos pesados como The Crew e jogos mais básicos, como por exemplo Valorant, que ele aguenta rodar a uma média de mais ou menos 140 FPS. É realmente excelente. Esse 3 que nós temos aqui de 13ª geração, misturado com 8 GB de memória RAM, faz dele um baita de um notebook. O ponto negativo é que esses notebooks que foram lançados esse ano, quase que todos, não aceitam upgrade de memória RAM. Você pode até colocar SSD novos, mas memória RAM não dá não. Mas sem sombra de dúvidas, o melhor notebook barato de 2024 é o Galaxy Book 4 com i3. Agora a categoria Gamer, também é uma categoria que esse ano deu o que falar e com certeza tivemos muitos notebooks passando por aqui. No começo do ano a gente ainda tinha o Acer Nitro 5, que depois foi substituído pelo Acer Nitro V. Nós tivemos o Lenovo Lock com a ETX 3050, 2050, tivemos além disso o Asus TUF F15, também foi um grande sucesso e é claro, tão querido Dell G15, mas o Dell G15 já não vem desse ano, já é um notebook que já está aí no mercado faz tempo e não teve uma renovação grande para 2024. Por isso eu escolhi um notebook que teve uma grande renovação para 2024 e que com certeza todo mundo amou, porque é um notebook muito, mas muito bem vendido. Na minha opinião, o melhor notebook gamer barato de 2024 é o Acer Nitro V, que veio agora com essa renovação de visual absurda, com linhas azuis e cinzas, mudou muito em relação ao que era o Acer Nitro 5. Isso porque ele, além disso, ficou muito mais leve e muito mais fino. Ficou menor, ótimo para levar para qualquer lugar, perdeu aquela parte de trás dele que era muito grande e ficou reto agora. Perdeu as conexões na parte de trás porque todas passaram para a lateral. Temos várias conexões legais, inclusive o USB tipo C com Thunderbolt Power Delivery, que carrega o notebook. Aqui nós temos uma tela muito boa IPS com 144 Hz e um teclado retroiluminado e um notebook realmente lindo demais. E existem três principais versões desse notebook, com a RTX 2050, 3050 e 4050. Se fosse eleger apenas um, eu diria que é com a versão com 4050 é o melhor custo-benefício de todos. Ele já vem com o i5 12 e 500H, independente da versão, e versões com até 16 GB de memória RAM, mas claro, todos eles dá para fazer upgrade. Então não importa qual quantidade de memória RAM que você comprou, dá para fazer upgrade de memória RAM e, claro, de SSD. São notebooks que, bom, na faixa dos R$ 4.100, R$ 4.200 você encontra a versão com a RTX 3050 e R$ 4.800 a versão com a RTX 4050. A diferença? Bom, obviamente a com 4050 vai ser um pouco mais forte, mas principalmente ela vai te deixar ativar o novo DLSS, a nova versão do DLSS em alguns jogos, o que te dá muito desempenho. Por isso, eu acho que o Acer Nitro V é um notebook que foi lançado esse ano, foi renovado e sim, merece o vencedor da categoria de melhor notebook gamer barato. Apesar de, hoje em dia, nem tudo ser mais tão barato assim, né? Agora, e o melhor notebook gamer geral? O melhor notebook que foi lançado esse ano gamer, que eu já testei, independente do preço, sem sombra de dúvidas, o Asus ROG Strix Scar 18 com RTX 4090. É um notebook absurdo. Ali eu tô falando basicamente de uma máquina mesmo. Parece um PC gamer portátil, não um notebook. Ali nós temos um i9 13980HX. Sim, é só esse processador, meus amigos. Quase não tem tanta diferença em relação à versão de desktop nesse processador. É um absurdo esse processador. Além disso, ele vem com 32 GB de memória RAM, uma tela de 18 polegadas IPS, 2K com 240 Hz e uma placa de vídeo que, pasme, é uma RTX 4090. Tudo isso com muito RGB. RGB embaixo, atrás, no teclado, no logo. Que notebook absurdo, consegue rodar absolutamente qualquer coisa que você já pode imaginar. Eu acho que se eu desse esse notebook na mão do Gaules, substituiria aquele computador dele que ele faz live lá. Sério, é um baita de um notebook. Na minha opinião, o melhor que foi lançado esse ano. É claro, é muito caro. Eu não tenho condições de ter um desse, poucas pessoas têm, mas que é o melhor notebook desse ano, é inegável, não tem defeitos. Beleza, agora vamos para a escolha do público, isso é, quais os notebooks que vocês querem que seja realmente e que esteja nessa lista como
alguma coisa melhor do ano, né? Como sendo um destaque do ano. Bom, então essa é a categoria escolha do público. E vocês escolheram muitos notebooks aqui, vocês falaram de muitos notebooks esse ano, vocês compraram muitos notebooks esse ano, e o vencedor dessa categoria, ele leva em consideração tanto número de vendas, isso é, notebooks que foram muito vendidos e muito bem avaliados, tanto nas lojas como aqui nos comentários do canal por vocês, como o feedback que vocês sempre mandam as mensagens para mim, seja aqui no YouTube, seja nas redes sociais. Bom, o primeiro destaque desse ano é com certeza o Lenovo Lock com RTX 2050. Esse notebook, ele deu para as pessoas a possibilidade de ter algo gamer em casa pagando muito pouco. Até ele ser lançado, nós tínhamos o Lenovo Gaming 3i, mas estava muito ultrapassado. Esse daqui, ele já traz uma RTX 2050. Por ser uma RTX, nós temos Ray Tracing, mas não só isso, porque o Ray Tracing você não consegue usar nessa placa, mas nós temos o DLSS. Isso é muito importante. Isso faz com que esse notebook consiga rodar tudo, não por conta do poder bruto de processamento dele, mas por ter DLSS. Isso faz com que a gente realmente consiga ir muito além e rodar muita coisa nesse notebook. A versão mais barata dele, né, é a versão com a RTX 2050 e que vem com o i5 12450H, um baita processador, uma tela de 15.6 polegadas IPS Full HD, além, claro, de 8 GB de memória RAM. O único ponto negativo dele talvez seja que a sua tela é de apenas 60 Hz, mas pelo preço que ele custa é muito bom mesmo. Esse notebook você encontra para comprar por volta dos R$ 3.800 e nesse preço não tem nada que você possa comprar gamer mais barato do que isso. Às vezes ele já entrou em promoção até mesmo custando menos, até R$ 3.500 uma vez ele entrou em promoção e eu mandei lá no meu grupo de ofertas. Se você não está no meu grupo de ofertas, o link está aqui na descrição. E claro, o link dele também está aqui na descrição. Então, isso aqui, sem sombra de dúvidas, é uma das escolhas de vocês como notebook de destaque gamer e barato desse ano. Agora, um outro destaque de vocês, que vocês também escolheram muito, é o Asus VivoBook Go. O Asus VivoBook foi um destaque imenso no ano passado, e aí a Asus atualizou para essa versão Go, que veio com algumas melhorias, algumas coisas piores, mas sem sombra de dúvidas ele ficou mais bonito, mais fino, mais leve. Esse daqui é um notebook que com certeza vocês escolheram muito, compraram muito e avaliaram muito bem como um ótimo notebook barato para se comprar. Porque dessa lista, de todos aqui, ele é o mais barato de todos. Ele custa, no valor normal, R$ 2.300 na Amazon, mas às vezes ele entra em promoção e fica até menos do que isso. E por que ele é muito bom? Porque ele tem uma tela ATN que não é tão boa, não é assim com ótimas cores nem nada disso. Mas tirando a tela, ele é muito potente, então isso faz dele um ótimo custo-benefício. Isso porque ele já vem com o processador Ryzen 5 7520U, uma tela ATN, 8 GB de memória RAM e a placa de vídeo integrada dele faz com que ele até mesmo consiga rodar vários jogos e seja muito bom para trabalhar. Ele só tem um ponto negativo da tela, mas é um baita de um notebook. Agora, a última categoria do ano, a categoria que surpreendeu. Surpreendeu quem, Felipe? Eu. Me surpreendeu esse ano. São notebooks que eu separei que realmente me deixaram surpresos, que eu não esperava ser lançados, que pelo menos eu não esperava que seja tão bom assim. O primeiro de todos é esse daqui, o Positivo Vision R15, um notebook que custa hoje por volta dos R$ 2.500, mas que ele traz um ótimo conjunto. Ele tem já uma tela IPS, o que para a categoria é muito bom. Uma tela IPS realmente é excelente. Além disso, ele tem um bom acabamento, é um notebook bem durável, passou nos meus testes completos, tanto em jogos como em trabalho, uso no dia a dia. Ele já vem com o processador Ryzen 5 5500U, além disso uma tela de 16 polegadas IPS, 8 GB de memória RAM, aceita upgrade e tem versões até com Ryzen 7. É um notebook muito top, porque eu sempre tive algum preconceito com a Positivo, eles trouxeram realmente um produto muito bom e que me impressionou demais. E por último, o notebook que eu não estava esperando, eu encontrei, a Dell não fez tanto alarde, não fez um lançamento nem nada, mas é esse daqui, o Dell Inspiron i15. Esse é um notebook muito completo, que caso quando você esteja vendo esse vídeo, o Galaxy Book 4 não esteja disponível ou esteja muito caro, essa é a melhor alternativa para ele. Isso porque esse notebook é muito fino, muito leve, ótimo para levar para todos os lugares. Tem uma baita tela VA, que até mesmo em algumas situações é melhor do que a IPS. E tudo isso em um notebook bem potente com o hardware do Asus VivoBook Go. Isso porque o Dell, nós temos um Ryzen 5 7520U, com 8 GB de memória RAM, uma tela de 16 polegadas que, como eu falei, é VA, que é basicamente, na qualidade nos meus testes, vocês estão vendo até lado a lado, é um IPS. Ele é o Asus VivoBook Go com a vantagem da tela. Por isso, eu acho que ele me surpreendeu demais. E bom, tá aqui. Essas foram, sem sombra de dúvidas, as categorias dos melhores do ano. Mas eu quero saber de você. Você concorda com todos esses que eu coloquei aqui? Não concorda? Qual notebook você colocaria diferente?
Eu espero que vocês tenham gostado, a todas as marcas que apoiaram aqui o canal esse ano, que, bom, sim, 90% dos notebooks aqui eu comprei com meu dinheiro, mas às vezes as marcas pelo menos me ajudam mandando informações dos notebooks, convidando para os lançamentos para eu poder conhecer em primeira mão. Muito obrigado para todos vocês que me ajudaram, para todos vocês que assistem o canal, que comentam aqui, que deixam um like, que compram com o link da descrição sem pagar nada mais por isso, mas ao mesmo tempo ajudam o canal, que estão nos grupos de ofertas, que eu tento ajudar vocês e que ao mesmo tempo vocês também me ajudam. Muito obrigado por tudo, um ótimo 2025 para todos vocês. E é isso aí, galera. Muito obrigado para todos vocês, valeu e falou!